Olá, eu sou o evangelista Wilson Bento. Vamos aí juntos em mais uma mensagem da Palavra de Deus, tá certo? E quero ler aqui na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo de número 1, versículo 16 e o 17, quando a Palavra de Deus nos diz: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, né? Essa palavra aí abençoada do apóstolo São Paulo falando a respeito do Evangelho, quando ele disse que não se envergonhava de pregar o Evangelho, né? Como ele também disse lá em 1 Coríntios 9, lá no versículo 16, quando Paulo disse que se ele anunciava o Evangelho, ele não tinha do que se gloriar, pois lhe estava imposta aquela obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. Paulo disse isso lá em 1 Coríntios 9, 16, né? Então, nós como cristãos é uma obrigação, né? Está imposto por Deus, se nós quisermos pregar ou não, isso aí depende de nós. Mas Paulo chegou a dizer: ai de mim se não anunciar o Evangelho, né? Como o Senhor Jesus, ele diz também, deixou bem claro lá em Mateus 10, versículos 32 e 33, quando ele falou: mas qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus, né? Mas qualquer que me negar também diante dos homens, eu negarei diante de meu Pai que estás nos céus, né? Louvado seja o nome de Jesus. Então, meus queridos irmãos, vamos ter mais coragem, vamos ter ânimo, vamos ter amor para pregar a palavra de Deus, né? Se a gente for analisar, para que a palavra de Deus chegasse até nós, muitos irmãos derramaram sangue, né? Através de centenas de anos, milhares de anos desde o início da igreja, né? Quantos irmãos não morreram para que hoje nós pudéssemos estar aqui, né? Desde os tempos dos apóstolos, quando começou aquela perseguição a Estevão, né? Por causa de Estevão. E aí foi se seguindo no tempo dos apóstolos, depois também quando no tempo dos imperadores, desde Nero, né? Perseguição ali de muitos anos, 200 e tantos anos, os irmãos naquela época sendo perseguidos, né? Até no tempo de Constantino, que deu uma amenizada, mas só de uma aparência realmente material, porque de espiritual não tinha nada, né? Porque depois que a igreja de Roma foi estabelecida, aqueles que não se submetiam a ela também sofreram perseguições terríveis, né? A gente pode tirar aí por base a Inquisição, as cruzadas, né? Foram centenas de milhares de irmãos que morreram por causa do Evangelho de Jesus, por causa da fé em Jesus, né? Os valdenses, os anabatistas, né? No tempo da Idade Média foi uma perseguição terrível contra o povo de Deus, contra cristãos, judeus, aqueles líderes protestantes, aqueles homens que não se submetiam, né, aquela autoridade terrível da igreja de Roma, né, que não tinha nada a ver com Cristo. Então, se você for analisar, foram milhares, centenas de milhares de irmãos que morreram pelo testemunho de Jesus, né? Então, por isso, por que vamos negar a Cristo? Por que vamos negar o Senhor, ter vergonha de anunciar o Evangelho, né? Nós vivemos num país que nem o Brasil, de liberdade religiosa, que você tem um acesso assim tremendo para anunciar a palavra de Deus, pregar o Evangelho, né? É de tanta liberdade religiosa que as pessoas até escarnecem, zombam, né? Criticam, falam, mas a gente não pode parar não pode desistir não, né? Como Paulo falou: não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para salvar todo aquele que crer, né? Então,
A gente que vive no Brasil aqui, um país com tanta liberdade para pregar o evangelho, né? Tantos meios para a gente evangelizar, seja na rua, né? Seja nas igrejas, seja através de rádio, como também nós já pregamos muito através do rádio, né? Seja através da TV, seja através da internet, né? Fico analisando, hoje tem tantos métodos, tantos meios assim tremendos para se pregar o evangelho, e lamentavelmente a realidade é que a maioria daqueles que se dizem cristãos parece que são cristãos somente simpatizantes, têm vergonha de falar de Cristo, têm vergonha de pregar o evangelho, né? Tantos meios bons como a própria internet, né? Através do computador. E a verdade é que muitos têm até mesmo vergonha de compartilhar uma mensagem de Deus, né? Tem vergonha dos seus amiguinhos, dos seus colegas, né? No Facebook, nas redes sociais, né? É lamentável, né? Que um país como o Brasil, com a liberdade religiosa que nós temos, né? Nós não podemos se envergonhar do evangelho não, queridos, né? Como São Paulo, ele falou lá a Timóteo, 2 Timóteo 2, versículos 11, 12 e 13, quando Paulo disse, olha, palavra fiel é essa, que se nós morrermos com ele também viveremos, né? Se sofrermos com ele também reinaremos, né? Se o negarmos, ele também nos negará. Se nós formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar a si mesmo, né? Então, meu querido, não tenha vergonha de falar do amor de Deus, não. Olha o que Jesus fez por você, olha os sofrimentos que Cristo passou, e olha os sofrimentos que os apóstolos passaram. Todos eles foram mortos de formas cruéis e terríveis, né? Salvo João Batista, João Evangelista, irmão de Tiago, filho de Zebedeu, salvo ele que morreu ali de velhice mesmo, depois de muitas lutas, cadeias, tribulação, né? Então não tenha vergonha de falar do amor de Deus não, compartilhe, né? Se você às vezes não tem essa ousadia de pegar uma câmera, de filmar pregando o evangelho ou de alguma outra forma, fale do amor de Deus. Jesus está voltando, né? Até os dias de hoje a perseguição continua. Se você não sabe, ainda existem países hoje, em pleno século XXI, que estão perseguindo os cristãos de uma forma terrível, né? Países como o Irã, como a Indonésia, como o Afeganistão, outros países também, né? Do Oriente Médio, né? São vários países hoje, alguns países da África, como a Somália, como a Costa do Marfim. Até os dias atuais, em pleno século XXI, ainda tem cristão sendo queimado, ainda tem cristão sendo espancado, ainda tem cristão sendo fuzilado, ainda tem cristão sendo morto, né? Por causa do evangelho, em pleno século XXI. E nós que vivemos num país de uma liberdade religiosa tremenda, você fica com vergonha de falar de Deus, você fica com vergonha de pregar o evangelho, querido. Seja um crente corajoso, seja um crente autêntico, não um crente frouxo, um crente artificial, né? Ainda que nós tenhamos as mesmas fraquezas que os outros, ainda que nós sejamos falhos que nem os outros, mas não tenha medo de pregar o evangelho não. Fale do amor de Deus, pois grandes coisas fez o Senhor por nós. Eu aconselho você, assista em DVD ou aqui mesmo no YouTube, aqui na internet, veja os vídeos Espelho dos Mártires, capítulo 1, capítulo 2, veja esse filme, tá? E você vai ver o quanto nós somos privilegiados de viver, né, num país que a gente tem toda a liberdade para falar do amor de Jesus, né? Então, meu querido, não tenha medo de falar do evangelho não, tá? Fale de Jesus, que com certeza você vai ter uma grande recompensa, tá bom?